Olá, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Valdira Carvalho. Eu quero aqui continuar com o relato que eu falei a respeito da Igreja Mundial e dos seus funcionários, pastores, bispos e os obreiros. Então, quando nós saímos da secretaria, lá do gabinete desse pastor, porque ele era pastor, tinha um bispo que coordenava as igrejas todas. E ele era o pastor que fazia os cultos da sede de Cabo Frio. Então, junto com a sede, eram 6 igrejas. Eu até anotei aqui para não esquecer. A sede de Cabo Frio, aí tinha Porto do Carro, que eu tinha falado que era a Boca do Mato, porque era um bairro anexo ao outro, assim. Então, era uma comunidade. Então, Porto do Carro, Campo Redondo, Jardim Esperança, Araruama e Bacaxá. Então, todas essas igrejas, elas tinham o mesmo cronograma e fazia as mesmas campanhas e assim. As pessoas não davam só o dízimo, elas davam oferta, elas tinham o envelope das campanhas. Eu lembro, gente, que naquela época, uma latinha de azeite, fazão, eles colocaram a R$ 153. Vocês lembram de um galãozinho assim de água, que deve dar uns 100 ml? Eles colocavam aquilo, um absurdo, dizendo que se ele chegasse em casa e colocasse aquela água no galão, ia funcionar. Então as pessoas eram movidas com essas coisas. Eu lembro que quando nós saímos do gabinete, que chegamos do lado de fora, tinha 3 esposas de pastores. Tinha 2 que tinham acabado de chegar, tinha uma que tinha chegado do Nordeste, e ela chegou perto de mim e falou assim: olha, a senhora não aceita isso não. Eu falei: olha só, eles chegaram ali dentro, ali, o Ribeiro rasgou a planilha. Ele não aceitou o meu relatório. Aí ela disse assim: aqui é assim. Nós comemos um osso duro com isso. Nossos filhos estão sem estudar, eles nos remanejam de um lado para outro e nós não sabemos o que vai ser da gente. A gente passa um perrengue. E sabe o que eles fazem quando eles não aceitam o nosso trabalho? Eles nos tiram, nos colocam bem para longe. Porque aí ele falou assim: vocês não estão fazendo vocês não estão dando conta do recado. Se vocês continuar assim, não cumprindo, não batendo a meta, nós vamos mandar vocês para o Nordeste. Aí essa esposa de um pastor falou assim: olha, a senhora não aceita isso não. A senhora é muito branquinha, lá é muito quente, a senhora vai sofrer muito lá. Não aceita isso não. A senhora tem como sair fora? Assim, de não aceitar? Eu falei: eu tenho. Eu não aceito injustiça. E aí nós saímos daquela reunião. Aí eles mandaram, né, o pessoal arrecadar todo o recurso que tinham. Faziam, aquilo era 12, 15 obreiros. Cada culto, gente, que a gente fazia era 400 pessoas, 600 pessoas dentro do templo. Tinha segurança, né? Tinha segurança, né? Na parte do dia, outro na parte da noite. E teve uma vez que até aconteceu de ter um sumiço lá de um recurso lá, deu uma confusão danada. Tinha uma casa que diziam que era para os pastores, para alguém morar lá, né? Só que ninguém morava, eles usavam aquela casa para outros fins. Então, para essa casa a gente nunca ficou, nunca dormiu uma noite. Como meu esposo era pastor, ele foi lá naquela casa, ele foi lá olhar a casa e comentou, né? Eu não vi, mas ele comentou que tinha coisa lá desagradável.
Então, esses são os modos operantes dessa gente. E eles querem impor sobre o povo cargas que eles não levam. E nós não podemos continuar aceitando isso. Entendeu? Nós não podemos aceitar isso. Então, quem está aqui de fora acha que eles são os bambambam da fé. Mentira! São pior do que nós, porque eles são mentirosos. São os cães gulosos que a Bíblia diz. E nós aqui fora estamos passando por essas coisas, pedindo aí milhões. Para quê? Para cumprir a meta deles? Para eles vão lá, negociam, tem fazendas em vista, iates em vista, isso mais aquilo. E aí eles vão, pede o povo acha que está fazendo a obra de Deus, estou dando para Deus. Isso é mentira. Isso é mentira para Deus, porque você é um homem que está lá na frente e fica todo recurso com ele. Então é ele que é Deus. Eu já disse aqui, conversando com um dos meus irmãos carnal, eu falei para ele, olha, eu estou abrindo os olhos. Cada pastor é um Deus. Cada pastor é um rei. Porque ele não faz mais nada. Ele arrecada todo o recurso, fica com ele. Ele não atende um pobre, não atende um necessitado. E eu vi com meus olhos uma igreja pequena, numa cidade pequena que era Bacaxá, só em uma campanha, R$27 mil. Eu estava lá, R$27 mil, numa campanha, fora dízimo e oferta. Então, quer dizer, na campanha, diz lá que alcançou X, ninguém sabe, o outro X vai para onde, fica com quem, a gente não sabe. Porque tem os pastores, mas tem acima deles, tem o bispo que recebe aquilo tudo. Então, os cobaias são os pastores que são obrigados a fazer o que eles querem, a bater metas, e muitas das vezes os pastores não têm para onde correr, porque passam apertos, ameaça. Isso não é obra de Deus, isso não é reino de Deus nem aqui. Não é. Isso é apostasia, isso é impostor. São pessoas que impõem regras e esse monte de situações para que o povo possa dar recurso para ele, para que eles possam viver a vida deles no bem bom. E o povo lamentando, porque continua doente, as pessoas continuam desempregadas. Muitas das vezes até a pessoa consegue um emprego, consegue a cura, mas não é que eles curaram, porque a fé da pessoa, a pessoa também tem a fase, e depois eu posso até falar sobre isso, tem o ciclo de vida, e você no ciclo você tem o começo, o meio e o fim. Então quando você está no começo do ciclo, você tem sua imunidade está mais baixa, você tem menos recursos, você tem menos ideia de fazer as coisas. Então você vai, quando chega a fechar o ciclo, de repente você está num momento muito ruim, aí você tem perdas, você pode perder a vida, você pode também angariar alguma coisa. Então é assim, gente. Pelo amor de Deus, nós temos que acordar e acordar nossos amigos, acordar as pessoas perto da gente, não deixar as pessoas aí em direção a isso aí. Está sendo um absurdo, um absurdo. Eu vou continuar. Fique comigo que eu vou continuar ainda, tem mais para te falar.